Bom dia, galera do nono, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na escola para gravar porque eu vou precisar usar a lousa para escrever algumas coisas com vocês. E assim vocês lembram um pouquinho de como era a lousa, né? Vocês vão ouvir barulho de moto, de cachorro, de gente falando, da porta batendo. Eu tô gravando aqui na sala de número 1, aquela primeira do corredor de cima. E, enfim, espero que gostem aqui do vídeo. Nós estamos na 18ª semana de ensino remoto. Estamos completando aí quase 5 meses, eu acho. Estamos no 3º bimestre. Eu quero pedir para vocês para que não desanimem de forma alguma, porque saiu um boato aí de que as aulas não iam voltar. Eu sinceramente acho que não volta, mas é de extrema importância que vocês continuem estudando, entregando as atividades, porque vocês dependem dessa nota para pensar alguma coisa, para um concurso. Eu sei que é um ano totalmente atípico, nos pegou de surpresa, a gente tinha 1001 projetos, né, para fazer, mas enfim, não desanimem, continuem entregando atividade, continuem se aprofundando, aproveitem aí para fazer cursos que tenham aí na internet, enfim, eu peço a colaboração de vocês, tá bom? Vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre artigo de opinião hoje, sobre a chuva de ideias, que eu já falei na semana passada, e é que daí eu tenho a lousa, eu vou conseguir escrever mais algumas coisinhas. Espero que vocês gostem e ajudem vocês a fazerem a atividade, tá bom? Bom, primeiro, o artigo de opinião, o nome já diz, é um texto que demonstra a opinião. Ele faz parte dos gêneros textuais dissertativos. Ele é um tipo, né, tá dentro da classificação ali dos gêneros textuais dissertativos. O que é dissertar? É falar sobre um tema, opinar sobre um tema, né? Quando nos perguntam sobre alguma coisa, nós colocamos a nossa opinião. Olha, eu acho que isso é legal, eu acho que isso não é legal, isso tá bom, isso não tá, eu concordei ou eu não concordei. Então, a gente precisa opinar, nós vivemos opinando o tempo todo, né? O problema da nossa opinião é quando pedem para que a gente registre. E aí, como é que eu vou fazer isso? Para escrever um texto, eu preciso ter clareza, né? Eu preciso ter objetividade, porque quando eu escrevo, eu peço para vocês aí, escreva um texto, uma dissertação falando sobre, sei lá, um cigarro, beleza? A gente já discutiu em sala, vocês talvez já viram um vídeo, já leram um texto sobre, enfim, acessaram a internet, pesquisaram. Mas e se esse texto sair daqui do contexto escolar, do contexto professor-aluno, e de repente for exposto na internet? Será que quem vai ler, que não estava aqui junto conosco, será que quem vai ler consegue identificar qual é o assunto do texto? Se ficou bem escrito, quais são seus argumentos, qual é a sua opinião? Esse é o nosso grande problema. Professora, eu não sou boa em redação. Gente, eu também não sou. Tanto é que eu não escrevo muita coisa. Eu sempre tive problema quando eu prestei o Enem, fiz o Enem 3 vezes. Nas 3 vezes que eu fiz a redação do Enem, colocava assim, eu atingia nota 7, 8 e 9 na introdução e desenvolvimento do texto. E o final era sempre assim, 3, 4, 3, 4. Daí fazendo a média tirava uma nota boa. Mas enfim. Mas a gente precisa saber como escrever, beleza? Então, tá. A primeira coisa que eu preciso saber é sobre o que eu vou escrever. Gente, se eu pedir para vocês escreverem agora, nesse exato momento, escrevam sobre, sei lá, o combustível do Oriente Médio. Eu não sei escrever sobre isso. Surgiu um tema assim, aleatório. Eu não sei escrever sobre isso. Por quê? Porque eu não conheço, eu não tenho conhecimento do assunto, eu não sei o que falar, eu não sei nem o que está acontecendo. Agora, se pedirem para escrever sobre o uso do kit aqui que nós temos na nossa cidade, que é a hidroxicloroquina, da azitromicina, que está tão discutido, eu sei falar. Por quê? Eu já li sobre, eu tomei o kit, e eu concordo, eu já tenho uma opinião formada. Então é muito mais fácil eu falar sobre o kit do que falar sobre o combustível no Oriente Médio, certo? Porque eu tenho vivência. Então a primeira coisa que vocês precisam saber quando vocês vão escrever alguma coisa é pesquisar, é saber sobre o assunto.
Não dá para opinar se você não conhece. Por exemplo, se me perguntarem, você gosta de caviar? Eu vou falar, não sei, nunca comi, como é que eu vou saber? Não sei, gente. Né? A mesma coisa na redação. Como é que você vai escrever uma coisa que você não sabe? Então, vocês têm que ler. Às vezes, não tem a possibilidade de pesquisar e ficar mais inteirado sobre o assunto. Por isso, nas propostas de redação, vem lá uma coletânea de textos para que vocês, pelo menos, tenham uma percepção mínima sobre o assunto. Tá? Até aí, beleza. Sei sobre o assunto, já tenho a minha opinião, só que agora chegou a hora de escrever. Meu Deus do céu, o que eu vou escrever? Eu estou pensando 2 milhões de coisas e eu tenho que escrever isso num texto. É difícil. Se eu coloco tudo, o texto fica sem sentido. Se eu coloco pouco, não tem informação suficiente. O que eu vou falar, gente? Aí é que entra a chuva de ideias, que foi o tema proposto da aula passada, né, da semana passada. Então, supondo que vocês tenham que escrever sobre, deixa eu ver, um tema, deixa eu ver, sobre aborto. É um tema que está na moda agora. Muito tem se falado sobre isso na mídia. Mas e aí? Falam tanto, será que eu sei escrever? O que eu vou escrever? E aí, então, eu vou fazer a minha chuva de ideias. O que é a chuva de ideias? Colocar aqui todas as possibilidades que eu tenho para defender, ou sei lá, falar sobre o aborto. Então, aborto, o que eu posso falar sobre isso? Eu posso falar que é algo ilegal. Eu posso falar que ele é perigoso à saúde. Eu posso falar de clínicas clandestinas. Eu posso dizer que é uma escolha da mulher. Eu posso falar que em outros países, então vou colocar outros países é permitido. Eu posso falar da legislação, das leis brasileiras, legislação do Brasil. Eu posso falar do aborto em caso de estupro. Eu posso falar do aborto como opção, né? Aquela mãe que engravidou, é indesejada, uma gravidez indesejada, ela vai abortar. Eu posso falar sobre problemas psicológicos. Tá bom, por enquanto. Tem mais coisas que eu posso falar. Então veja, olha quantas ideias surgiram para eu falar de um único tema que é o aborto. E aí dentro do meu texto eu vou falar de todos, porque eu tenho que levar em consideração que cada argumento, cada ideia que eu tenho, vai ser escrita num parágrafo diferente. Então se eu fosse falar disso tudo, eu falaria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parágrafos de argumentação. É muita coisa, gente, não dá. A não ser que eu vá escrever um artigo científico, um artigo acadêmico, que daí eu posso falar um pouquinho mais. Vou escrever um trabalho, né, uma pesquisa, um estudo, aí beleza. Mas para o nosso texto simples, gente, 9 parágrafos é muita coisa. Vai ficar um texto sem sentido. Até porque se vocês observarem aqui, tem coisas que são contraditórias, certo?
Então, o que eu vou fazer? Dentro daquilo que eu acho certo, dentro daquilo que eu quero, eu vou escolher 2 ou 3 que eu tenha mais conhecimento e que estejam ligados, ok? Então, eu posso falar, por exemplo, eu posso fazer uma redação falando sobre estupro, sobre a legislação no Brasil e sobre problemas psicológicos, ok? Então, eu posso falar que, como foi o caso da menina aí de 10 anos, que ela foi estuprada, que ela não tinha psicológico para isso, que aí aplicou-se a lei, conseguiu aborto. Eu posso falar. Então, eu vou falar de 3 coisas que estão interligadas. Mas eu posso falar de que é um perigo à saúde, eu posso falar de clínicas clandestinas que fazem isso, e eu posso falar que é um ato ilegal, ok? Uma outra redação que vai caminhar para um outro sentido. Eu posso escrever, falar um pouquinho sobre a legalização do aborto em outros países. Eu posso falar que é a escolha da mulher, esse aborto. E eu posso falar também da legislação. Repare que eu vou para outro caminho, um outro assunto, né? Ainda falando sobre o tema aborto. Então, pessoal, o que a chuva de ideias traz? Uma clareza para que nós escrevêssemos o texto. Então, feito isso, eu vou pensar ali, tá, eu tenho tudo isso para falar, mas o que está mais próximo de mim? Ou o que eu sei mais falar? O que expressa melhor a minha opinião sobre o assunto? E aí eu escolho esses 3, ou 2, tá? Se você não tem 3, escolhe 2, não tem problema. Agora, lembrem-se que opinar não é só dizer sim ou não, eu tenho que justificar. Se vocês me falam aí, você gosta de charuto, que é aquela comida com repolho, arroz, carne, cozido, tudo junto? Eu vou falar não. Ok, dei minha opinião, mas eu não posso falar só não, eu tenho que justificar. Então, eu vou fazer o seguinte, mas por que você não gosta? Porque uma vez minha mãe fez, eu estava com muita vontade, eu comi muito, passei mal, e agora eu não consigo mais nem com cheiro. Então, eu justifiquei o porquê que eu não gosto, tá? Isso é verdade. Eu não posso mais nem com cheiro, então, não, e expliquei o porquê. A mesma coisa aqui. Se você é a favor do aborto, então você vai usar argumentos que demonstram por que você é a favor, ou argumentos que demonstram por que você é contra, ok? Feito isso, vou apagar, escolhi então aqui os meus temas, né? O que eu vou falar. Então, nesse caso aqui, supondo que a minha redação fosse minha, eu vou falar sobre clínicas clandestinas e perigo à saúde. Aí eu vou partir para o meu texto. O que eu vou... Lembre-se aí então, marquem aí, que eu vou falar sobre clínicas clandestinas e sobre ser perigoso à saúde, tá? Aí, galera, ó... Eu vou partir para a primeira parte do meu artigo. O que é essa primeira parte do meu artigo? O primeiro parágrafo de um artigo ou de um texto dissertativo que seja, ele se destina à apresentação. Então, é a minha introdução ao assunto. O que eu vou falar, então, nessa minha introdução? Lembra daquilo que eu falei, que quando o texto sai da sala de aula, do diálogo que eu tenho aqui, aliás, se eu estou escrevendo um texto, ele tem que ser claro o suficiente para que quem quer que seja que leia, consiga entender. Então, na minha introdução, eu vou apresentar o meu assunto. No caso, faz de conta que eu estou fazendo ali do aborto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o aborto, o que é, ok? Dá uma explicadinha, faz de conta que ninguém sabe o que é, então tem que dar uma explicadinha. E vou acrescentar aqui mais os meus 2 pontos de vista. Vocês lembram que eu ia falar sobre as clínicas clandestinas, né? E o risco para a saúde, ok?
Então, nesse parágrafo introdutório, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o aborto e vou falar sobre as clínicas clandestinas que fazem isso e sobre o risco que isso oferece à saúde, tanto psicológica quanto física. Então, eu poderia começar mais ou menos o meu texto assim. Atualmente, no Brasil, o aborto não é legalizado, mas existem muitas mulheres que querem interromper uma gestação, seja ela por quaisquer motivos, e recorrem a clínicas clandestinas para fazer, porém, essa prática traz consequências gravíssimas à saúde da mulher, tanto física quanto psicológica. Então, veja, eu falei sobre o assunto, né, o aborto, e demonstrei ali, dei uma pinceladinha sobre que caminho o meu texto vai seguir. Então, falando sobre as clínicas e sobre o risco à saúde. O que vai acontecer depois disso? A segunda etapa desse meu texto vai ser o desenvolvimento. O que é o meu desenvolvimento? É explicar mais a fundo aquilo que eu falei, da clínica e do risco à saúde. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou destinar apenas, no caso do meu texto, tá? Veja quanto é o meu. Eu vou destinar apenas para falar sobre as clínicas clandestinas. Esse segundo parágrafo, ele vai ser inteirinho destinado a falar sobre isso, ok? Então, eu posso falar que existem muitas por aí que fazem, que adotam essa prática, que as mulheres pagam, que às vezes não tem condições nenhuma de higiene, às vezes tem pessoas que são conhecidas por darem chás, né? Ou procuram até parteiras, que parteiras são aquelas mulheres que faziam os partos, mas procuram parteiras para que elas bebam chás e medicamentos para ter o aborto, enfim, falo disso. Terminado esse assunto, esse parágrafo, né, que já é o meu segundo parágrafo, eu vou para o terceiro parágrafo falar sobre o risco à saúde. Então, nesse terceiro parágrafo, eu vou destinar apenas e exclusivamente a falar dos perigos que tem em se fazer um aborto, seja para o físico quanto para o psicológico. Então, esse vai ser só destinado a isso. Não cabe falar sobre o Corinthians que perdeu o Paulistão, não cabe falar sobre o Patati Patatá que estão lançando um DVD novo, não cabe falar sobre a galinha pitadinha. Não, eu vou falar apenas sobre os riscos à saúde de quem está fazendo o aborto, certo? Mas professora, daí aqui eu quero falar também que a menina lá não sei da onde, minha amiga, saiu com o namorado, engravidou e ela não quer fazer. Gente, para, tá? Eu vou me deter apenas a isso. Quanto mais informação fora do assunto que eu estou escrevendo, mais complicado fica esse texto. Terminado de falar os meus dois argumentos, eu vou para a parte final do texto, que é a conclusão. A conclusão, eu vou reafirmar o meu tema, então, reafirmar o tema. No caso, eu vou lembrar do que eu estou falando, que é sobre o aborto, no meu texto aqui, e eu posso, se for um assunto que caiba, eu posso propor uma solução. Tem coisa que dá para solucionar, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo um artigo de opinião falando sobre a pracinha do meu bairro que está largada, eu posso sugerir. De repente, eu posso sugerir da comunidade limpar, de fazer mutirão, enfim, dá para sugerir. Se é um assunto que não dá para sugerir, por exemplo, vou escrever um artigo, uma dissertação falando sobre a fome na África. Não dá para apelar simplesmente para Deus ou para que todo mundo doe alimentos e doe dinheiro. Gente,
possível, vamos pensar aí. Então, quando tem assuntos nesse pé, que não tem como eu sugerir alguma coisa para melhorar ou para solucionar um problema, então eu apenas faço minhas considerações finais, reforço aquilo que eu já sei, ok? Então, não adianta eu falar lá da fome da África, falar que Deus tenha misericórdia, ou vamos fazer uma campanha onde todo mundo doe todo mês 1 quilo de alimento para destinar, tá? Não. Então, no caso, se esse assunto não tem uma solução, eu apenas considero e mostro a minha opinião. Então, no caso do aborto, eu posso deixar claro aqui se eu sou a favor ou se eu sou contra, né? Eu posso até, digamos assim, se o meu texto seguisse por um caminho de que isso é uma prática comum no Brasil, eu posso até sugerir a legalização do aborto, ou falar que poderia serem elaboradas leis mais rígidas de fiscalização, enfim, aí eu posso sugerir isso, tá? Escutem, Deus, embora eu creia muito em Deus, Deus não vai entrar nessa história, tá bem? Então não adianta apelar para Deus, nem para todo mundo, porque o mundo é muito grande e ninguém se conscientiza. Aqui em Porto Feliz, que é para usar máscara, tem gente que está andando na rua sem máscara e não usa álcool em gel para lavar a mão, né? Acho que é tudo invenção. Então não adianta fazer essas coisinhas clichês. Todo mundo precisa, o planeta tem que, as pessoas fazem. Não pode, beleza, gente? Aí eu concluo o meu texto. Lembre-se que texto tem que ter parágrafo, letra maiúscula, ponto final, usar na outra linha, preciso usar vírgulas. Se eu não sei escrever um período muito longo, lembrando de período que a gente já estudou, que é quando eu começo com a letra maiúscula até o ponto final, se eu não consigo desenvolver um período muito longo, que seja claro e objetivo, prefira fazer períodos simples, mais curtinhos, do que escrever um monte. Leia em voz alta esse texto, releia para ver se esse texto tem sentido, se tem coerência, né? Se dentro daquilo que você está falando ele tem sentido, se tem coesão. Se você não entendeu o texto que você escreveu, se você acha que está confuso, imagina quem vai ler que não está na sua cabeça para entender, né? Então a gente tem que fazer esse exercício. Por isso é que existem os rascunhos. O primeiro texto eu sempre escrevo a lápis, porque eu posso voltar, eu posso apagar, eu posso reescrever, eu posso rabiscar aquilo que não está bom, eu posso mudar de lugar as ideias, beleza? E aí quando o texto estiver ok, eu passo a limpo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. A lição dessa semana é escrever um artigo de opinião sobre fake news, que é algo que está aí muito fácil para ser escrito. Então, façam a chuva de ideia, aí elenquem quais são as opções que vocês têm para escrever, para falar sobre fake news. Escolham 2 que sejam mais simples e confortáveis para vocês falarem. E aí montem um texto nessa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que cada parágrafo tem que ter, em média, de 4 a 7 linhas, tá? Não é uma coisa rígida, não é porque eu fiz o primeiro parágrafo com 4 linhas que todos terão que ter 4. Posso fazer um com 5, um com 6, mas eu não posso fazer um parágrafo com 2 linhas e um com 20, ok? Eu tenho que dividir. Assuntos diferentes, parágrafos diferentes, belezinha? Façam, espero que vocês tenham gostado disso tudo. Logo mais nós nos vemos em algum outro vídeo nas nossas aulas, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem com Deus, se cuidem, se comportem aí, tá bom? Beijos, até mais!